Olá, estamos retornando com o programa Presença Espírita na Bíblia. Nós estamos hoje tratando, atendendo a vários pedidos, da história da formação da Bíblia. E nós estávamos dizendo que o sistema geocêntrico criado por Ptolomeu, mais ou menos 400 anos antes de Cristo, e que durou até o século XVI, e que foi substituído pelo sistema heliocêntrico. Heliocêntrico quer dizer o Sol é o centro. A palavra helio, em grego, ela significa Sol. Heliocêntrico quer dizer o Sol é o centro. Então, Kepler, Copérnico, Newton e, mais tarde, Galileu descobriram esse sistema, quer dizer, um princípio astronômico que mostra que o centro do nosso sistema não é a Terra, como era pensado até o mais ou menos século XVI, por volta de 1500 e pouco, por aí. Mas o verdadeiro sistema era o heliocêntrico e não o geocêntrico de Ptolomeu. E isso aí causou uma grande revolução no mundo, uma revolução de ideias teológicas, filosóficas, porque eles achavam que a Terra fosse aqui o centro até então. O centro não só do sistema planetário nosso, mas também do universo. Sem dúvida, havia um pouco de egoísmo do homem, querendo que aqui fosse o centro do universo. Era um grande equívoco, um grande erro. Então, ficou provado por esses cientistas que eu citei, que o centro do nosso sistema, não do universo, mas do nosso sistema, é o Sol. Então, ficou provado que a Terra gira ao redor do Sol e não o Sol ao redor da Terra, como até então. Isso causou uma polêmica muito grande, porque a Bíblia tem uma parte em que Josué, que era o braço direito de Moisés, e ele foi sucessor de Moisés, no livro dele, ele fala que Deus fez o sol parar para o dia ficar maior, para dar tempo dos hebreus ganharem a guerra, uma guerra que aconteceu com os judeus naquela época. Então ele falou, usando uma linguagem simples, natural, porque eles pensavam que o Sol é que girasse ao redor da Terra, ele disse que o Sol parou. Deus fez o Sol parar para o dia ficar mais longo e os egípcios, ou melhor, os judeus terem tempo de ganhar a guerra dos egípcios. E a Igreja Católica, naquela época, ela interpretava a Bíblia literalmente. Então, achou essas ideias heréticas, contrárias à Bíblia. E esses cientistas foram condenados, né, nessas suas teorias novas. Eles foram condenados, nenhum chegou a morrer na fogueira. Quem iria morrer era o Galileu, que foi o que complementou mais tarde essa questão do sistema heliocêntrico. Mas como ele era muito amigo do Papa da época,
e também ele se retratou. Ele disse, numa última reunião lá do Tribunal Eclesiástico, ele negou que esse sistema heliocêntrico fosse verdade. E o que aconteceu foi o seguinte, é que ele, ameaçado de ir para a fogueira, mas como era amigo do Papa, deram uma chance para ele se retratar, e ele se retratou, negou, mas ele saiu da reunião dizendo uma frase em italiano, porque ele era italiano. E essa frase é "por si muove", em italiano. Ou seja, mas a terra, ou entretanto, a terra é o centro. Eu desminto o que eu falei, que ele foi obrigado a falar no tribunal inquisitorial, para escapar da fogueira. Então, ele falou isso à parte, de jeito que os cardeais e bispos, arcebispos que participavam do julgamento dele não ouvissem. Então, ele disse essa frase que ficou famosa, "por si muove", negando o que ele tinha falado perante o tribunal. E, com isso, ele acabou escapando da morte na fogueira. E, como era muito amigo do Papa, como eu disse, ele recebeu até uma pensão da igreja, no dinheiro daquela época, 100, não sei o que, era uma moeda, não me lembro o nome dela na época. Ele recebeu essa pensão, mas ele foi obrigado a ir para a terra dele, uma cidade pequena no interior da Itália, e lá viver até o fim da vida dele, e num anonimato, no ostracismo, e sem escrever mais nada a respeito da teoria dele, que é a teoria certa e vitoriosa, mas que já havia sido também defendida por Kepler, por Copérnico e também por Newton. Mas nós estamos chegando ao final desse bloco, voltaremos dentro de alguns instantes.